Olá você, muito bom dia. Está no ar a primeira edição do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do mais querido do planeta. Vamos conhecer quem são os auxiliares do novo técnico Leonardo Jardim. Flamengo anuncia a contratação de Leonardo Jardim. Flamengo anuncia a contratação de mais um atacante. Jardim mal chegou e já tem uma saída. Flamengo bate o martelo e Medalhão vai ser negociado. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. O Flamengo anunciou nessa quarta-feira a contratação do técnico Leonardo Jardim. Ele assinou o contrato com validade até dezembro de 2027 e vai ser apresentado oficialmente nessa quinta-feira, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, em coletiva confirmada pelo Flamengo ontem. O clube e o staff do Jardim já vinham alinhando os detalhes desde antes da demissão do Felipe Luiz, e ele chega acompanhado dos auxiliares Antônio Vieira, José Barros e Diogo Dias. Leonardo Jardim era um dos nomes preferidos do presidente BAP desde o final do ano passado, que chegou a entrar inclusive em contato com ele quando a negociação da renovação do Felipe Luiz ficou muito complicada, mas as partes acabaram cedendo e o acordo foi firmado. Ele chegou ao Rio de Janeiro na noite dessa terça-feira e ontem passou o dia inteiro no Ninho do Urubu até assinar o seu contrato. A demora aconteceu por detalhes burocráticos a serem acertados entre as partes. Ele estava no Cruzeiro no ano passado, levou o time até a semifinal da Copa do Brasil e terminou em terceiro lugar na Série A, conseguindo vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026. Ao todo foram 55 jogos, 26 vitórias, 18 empates e 11 derrotas. O português comandou o primeiro treino no Ninho do Urubu nessa quarta-feira e participou ativamente da atividade, se reuniu inclusive diversas vezes com o elenco no campo durante esse treinamento e teve um papo exclusivo com o atacante equatoriano Gonzalo Plata, o rei do Rio. Ele vai ficar à frente do elenco no domingo, valendo o título do Campeonato Carioca contra o Fluminense aqui no Maracanã, em partida única, às 18 horas, horário de Brasília. Boa sorte para você, Leonardo Jardim, e que São Judas Tadeu te proteja e te ilumine. O Maracanã implementou um novo pacote de recursos tecnológicos para a manutenção do seu gramado em 2026. O estádio instalou sensores de solo e adquiriu climatizadores de alta potência, conhecidos como Turf Fans, equipamentos que auxiliam no controle das condições do campo ao longo da temporada. Os aparelhos já estão operando para garantir a qualidade do gramado num calendário que costuma registrar mais de 70 partidas anuais. Uma das principais novidades é a instalação de 6 sensores enterrados a cerca de 7 centímetros de profundidade, faixa considerada de maior absorção das raízes. Esses dispositivos monitoram, de hora em hora, indicadores fundamentais como umidade, temperatura e condutividade elétrica do solo e, de acordo com a gestão do estádio, os dados permitem ajustes muito mais precisos na irrigação e no manejo geral, evitando com isso o desperdício de água ou o ressecamento do solo. Além do monitoramento subterrâneo, o Maracanã passou a contar com 2 climatizadores de gramado, tecnologia amplamente utilizada nos estádios das principais ligas europeias. Os chamados Turf Fans funcionam como grandes ventiladores industriais posicionados próximos ao campo para controlar o microclima, especialmente em áreas com menor incidência solar. Segundo o engenheiro agrônomo do estádio Gabriel Rodrigues, os ventiladores permitem um melhor manejo nas áreas sombreadas, combatendo o ataque de doenças fúngicas e a umidade excessiva, que atrapalha demais a manutenção do gramado.
A expectativa é que as novas ferramentas contribuam para manter o campo em melhores condições de jogo, mesmo com a sequência intensa de partidas disputadas aqui no Rio de Janeiro, a dupla Fla-Flu. A tecnologia vai ter o seu primeiro grande teste nesse domingo, no jogo entre Flamengo e Fluminense, decisivo do Campeonato Carioca 2026. O Atlético Mineiro saiu na frente do Flamengo nas oitavas de final da Copa do Brasil Sub-17. Venceu o jogo de ida por 1-0 na Arena MRV e joga pelo empate agora na partida de volta aqui no Rio de Janeiro. Vinícius marcou o gol atleticano após passe de letra de Gabriel Veneno. A partida de volta das oitavas de final vai ser na próxima terça-feira, às 15 horas, horário de Brasília, aqui na Gávea. Qualquer vitória ou empate garantem o Galo nas quartas de final, enquanto o Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença para se classificar sem depender dos pênaltis. O Flamengo encerrou a sua primeira janela de transferências internacional de 2026 com 3 reforços. O goleiro André, o zagueiro Vitão e o meia Lucas Paquetá. O número pode parecer até pequeno, mas demandou o maior investimento da história do clube, que gastou 334 milhões de reais nesses 3 jogadores. O André veio do Gil Vicente, custou 1,5 milhão de euros, 9,4 milhões de reais. O zagueiro Vitão veio do Internacional e custou 10 milhões de euros, 65 milhões de reais, diminuindo aí o perdão da dívida do Thiago Maia, no valor de 4,5 milhões de euros, 29 milhões de reais. E o Lucas Paquetá, que foi a maior contratação da história do clube, custou 42 milhões de euros, 260 milhões de reais na cotação atual. Com essas 3 contratações, o clube gastou no total 334,4 milhões de reais. A janela internacional de transferências fechou no Brasil nesta terça-feira, dia 3 de março. Mas até o dia 27 desse mês, ainda é possível que clubes se movimentem em busca de reforços no mercado interno, com jogadores que disputaram os estaduais pelo país. A princípio, é muito difícil que isso aconteça pelo perfil de contratações que o Flamengo fez até o momento, porque a diretoria do clube tem evitado apostas e entende que para qualificar um elenco tão poderoso como é o do Flamengo, é preciso mirar mercados maiores e investir muito mais pesado. Mas isso pode mudar com a contratação do Leonardo Jardim, que vai poder indicar nomes à diretoria ou pedir algum reforço imediato. Então, o movimento vai depender das demandas do novo técnico português. O novo técnico Leonardo Jardim chega ao Ninho do Urubu com 4 profissionais. O português vai trazer com ele os 3 auxiliares com quem trabalhou no Cruzeiro no ano passado. São todos portugueses e ainda não chegaram ao Rio de Janeiro. O Antônio Vieira, o José Barros e o Diogo Dias são parceiros de longa data do novo treinador do Flamengo. E, além dos 3, o Jardim e a diretoria do Flamengo deverão escolher juntos um novo preparador físico para o elenco. Quem está na comissão fixa do treinador há mais tempo é o Antônio Vieira, de 62 anos. Ele foi jogador entre as décadas de 1980 e 90, atuando a maior parte da carreira no Nacional da Ilha da Madeira. Passou a trabalhar também como técnico no início dos anos 2000 e integrou a comissão do Leonardo Jardim em 2006, no Chaves de Portugal. Juntos, levaram o time da 3ª divisão para a 2ª divisão. O Antônio acompanhou o treinador do Flamengo nos últimos 17 anos, passando também pelo Beira-Mar, Braga e Sport em Portugal. Olympiacos na Grécia, Mônaco na França, Al Hilal na Arábia Saudita, Al Ali e Al Ain nos Emirados Árabes e o Al Rayyan no Catar e também no Cruzeiro. José Barros tem 51 anos e também teve carreira como jogador nos anos de 1980. Ele treinou equipes principais portuguesas, Camacha e União Madeira, e o time B do Marítimo, e passou a trabalhar como auxiliar do Jardim em 2016 no Mônaco. O José chegou a comandar o Al Ain durante o período de afastamento do técnico para acompanhar a esposa num tratamento de saúde em 2024. Diego Dantas, de 32 anos, não foi jogador profissional.
Tem formação no curso de esportes da Faculdade de Coimbra, onde também realizou mestrado em análise de desempenho. Começou a integrar a comissão técnica do Leonardo Jardim em 2021 como analista, passando com ele por Al-Ahly, Al-Rayyan e Al-Ain, e também Cruzeiro. A comissão técnica permanente do Flamengo ainda conta com o auxiliar técnico Márcio Torres, os preparadores físicos Arthur Peixoto e Júnior Bezerra, o preparador de goleiro Thiago Heller e o treinador de goleiros Fábio Pacobaíba. O jornalista informou também que o trabalho começou sem a comissão técnica do Léo Jardim, porque os seus 3 auxiliares não conseguiram deixar Portugal devido ao tempo ruim por lá. Os 3 outros membros da comissão técnica do Leonardo Jardim moram na Ilha da Madeira, lá em Portugal. Eles continuam presos por lá porque Portugal tem passado por várias tempestades, um clima muito instável e o aeroporto da Ilha da Madeira está fechado, disse lá o jornalista Bruno Andrade, da ESPN Brasil. Maravilha, se você está curtindo esse programa, então não esquece, manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me ajuda aí, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali, dá uma hypada no vídeo e pronto, valeu, muito obrigado. O Flamengo anunciou nesta quarta-feira a contratação do centroavante Diego Reis, de 18 anos, revelação do América do México, que chega por empréstimo com opção de compra, e também para integrar aí o elenco rubro-negro sub-20 comandado pelo Bruno Pivetti. Como ele já jogou no time profissional do América do México por várias vezes, a princípio ele vai integrar o sub-20 do Flamengo, mas a diretoria vai estar de olho na sua performance, podendo requisitá-lo para os profissionais, se ele for bem nesse período. Apesar da janela de transferências ter fechado no dia anterior, no dia 3 de março, o Flamengo garante que toda a negociação aconteceu dentro do período definido pela FIFA. Considerado uma joia do futebol mexicano, o Diego Reis é tratado como um fenômeno nas categorias de base do América do México. No time sub-21 do clube mexicano, o jovem centroavante soma 56 gols marcados nas divisões inferiores. O Reis é o 5º reforço anunciado para a categoria sub-20 do Mengão em 2026, porque o meia Juan Sayago, o centroavante Josmar, o zagueiro Munhoz e o lateral esquerdo Ramírez também chegaram nesse ano. A diretoria do Flamengo passou a avaliar com mais força a possibilidade de negociar o Everton Cebolinha após a chegada do novo técnico Leonardo Jardim. Internamente, o entendimento é que o atacante pode perder espaço no novo projeto esportivo do clube. O cenário envolve não apenas questões táticas, mas também fatores físicos e financeiros. O contrato do jogador vai até o final de 2026 e a diretoria rubro-negra não demonstra interesse em abrir conversas por uma renovação nesse atual momento. Nos bastidores, a avaliação é de que uma eventual transferência poderia ser positiva para ambas as partes. O clube reduziria custos na sua folha salarial, enquanto o jogador poderia buscar um ambiente onde tenha mais minutos em campo. Segundo informações publicadas pelo jornal O Globo, o Flamengo tem um relatório médico que recomenda a cautela na utilização do Cebolinha em sequência de partidas. O documento indica que a carga física precisa ser controlada para evitar novas lesões do jogador. Esse histórico físico acompanha o jogador desde a sua chegada ao clube, vindo do Benfica, e passou a ser considerado nas decisões da diretoria sobre o futuro do jogador. O custo elevado do seu salário também é outro fator que pesa na análise interna, porque ele ganha hoje R$900 mil de salários mensais. Mesmo assim, a comissão técnica tinha autorização para utilizá-lo quando necessário. A orientação era apenas evitar sequência excessiva de jogos para preservar a condição física do atacante. A demissão do Felipe Luiz e a chegada do novo treinador Leonardo Jardim podem acelerar uma definição sobre o futuro do camisa 11 no Flamengo. A diretoria acredita que o novo treinador vai ter ideias diferentes para o setor ofensivo e vai poder reorganizar a estrutura do ataque do Flamengo.
Enquanto isso, o clube mantém a estratégia de não afastar o jogador do elenco para evitar desvalorização no mercado da bola. O Cebolinha segue treinando normalmente e pode continuar sendo utilizado pelo Leonardo Jardim enquanto estiver sob contrato, que vai até o final desse ano. A torcida do Flamengo gosta muito dele e já pediu à diretoria do clube que renovasse, mas parece que o jogador já está decidido a sair. E agora, em junho, ele vai poder aí assinar um pré-contrato com outro clube e sair de graça no final do ano, o que seria um enorme prejuízo para o Flamengo, porque ele custou mais de 80 milhões de reais vindo do Benfica. Por isso, a ideia de vendê-lo antes cresce, porque ele não está querendo renovar, o que afastaria os diversos interessados, tanto aqui no Brasil como no exterior. Mas o novo técnico assumindo o comando, tudo pode mudar de rumo. E, quem sabe, o jogador mude de ideia e assine uma renovação. Antes de terminar esse nosso programa, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Valdeci Almeida, lá de Águas Lindas, em Goiás. Ficou faltando ontem. E também mandar os parabéns para o marido José e para o neto Iago, da minha querida amiga Aldelena, porque eles estão fazendo aniversário hoje. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para vocês, meus queridos. Comemorem bastante o seu dia. Parabéns, José. Parabéns, Iago. Tamo juntos. E também para o meu querido amigo Peterson Lázaro Leal Paz, lá de Mato Grosso, que hoje também está fazendo aniversário. Muita saúde, muitos anos de vida, tudo de bom para você, meu querido amigo. Comemore bastante esse dia. Parabéns, Lázaro. Tamo juntos. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado desse nosso programa. Muito, mas muito obrigado mesmo por você ter ficado comigo até aqui. Um grande abraço e bora ser feliz. Pra cima deles, Mengão!